galera, tudo bom? Vamos lá corrigir as provas da Marinha na parte do conteúdo de farmacêutico. Em toda a matéria ali de análises clínicas, eu vou estar trazendo aqui provas desde 2012, que são as provas que estão disponíveis aí pra gente. E é o que interessa também, né? Não adianta ficar estudando prova muito mais antiga, não. E aí a gente vai estar trazendo aqui as provas para serem corrigidas, para ajudar você aí que está estudando para a carreira militar. Vai sair exército, todo ano, né, tem aí os concursos das carreiras militares para a carreira da área da saúde, exército, marinha, aeronáutica, e tá aí aberto, gente, o da marinha, e vamos resolver essa prova para entender como é que eles cobram essas matérias voltadas para laboratório de análises clínicas. Eu sou a professora Ana Carolina, com você aqui nos estúdios do Gran Cursos Online, para ajudar você a entender e a decifrar aqui as resoluções das questões das provas. Vamos lá, então? Gente, aqui é só para a matéria mesmo do farmacêutico, ó, tá vendo? Um desses aí já é você se preparando para estar entrando aí na Marinha, então vamos lá. Vamos lá, para a questão 3. Essa aqui é a questão de 2012, tá? São algumas questões da prova de 2012. Questão 3. Em relação à avaliação da função renal, da água, dos eletrólitos, do equilíbrio ácido-base e dos gases sanguíneos, coloque verdadeiro ou falso nas afirmativas e assinale a opção que apresenta a sequência correta. Beleza. A determinação dos gases sanguíneos é crítica para avaliar o componente respiratório do sistema ácido-base. Com certeza, né, pessoal? Então, aqui essa questão é verdadeira. Porque se o sistema ácido-base, quando ele está em equilíbrio, vai afetar diretamente na determinação dos gases sanguíneos. Quais são os gases sanguíneos? O2 e CO2. Tá? Então aqui, ó, se eu tenho desequilíbrio, eu posso aumentar os íons de bicarbonato, que é o que vai tamponar o nosso sangue, e aí pode deixar mais ácido ou mais básico, tá? Então isso aqui com certeza é verdadeiro. A metodologia mais comum, então aqui, ó, verdadeiro, então já é a questão A, B ou D, né? Vamos ver quais que se seguem. A metodologia mais comum em laboratórios para determinação do sódio e potássio séricos é o eletrodo seletivo? Sim, é a melhor técnica. Antigamente usavam até fotômetro de chama, né? Nossa, credo. Olha aqui, ó, pessoal. Já tem aqui, ó, falso e falso. A gente já sabe que o nosso gabarito é a letra A. Mas vamos ver o restante das questões. O método mais amplamente utilizado para estimar a taxa de filtração glomerular é a depuração da inulina. Pessoal, olha só. Aqui vai ser falso, tá? Mas vamos explicar um pouquinho a respeito dessa depuração da inulina. Vem aqui comigo. A inulina, ela caminha junto com a creatinina na análise da depuração para avaliar a função renal, tá? Então, tanto a excreção, reabsorção tubular, né, toda aquela absorção e excreção dessas substâncias, ela vai caminhar juntinho com a creatinina. Qual é a diferença entre a inulina e a creatinina? A diferença em níveis analíticos, a inulina, sem dúvida nenhuma, ela é o melhor marcador que existe. Só que ela é um marcador extremamente caro. Então, para a pergunta, que é o método mais amplamente utilizado, é a creatinina, não a inulina, tá? Mas, porque a inulina ela não vai sofrer interferências de alimentação, como a creatinina interfere. É alimentação, massa muscular, né? Tem vários interferentes aí da creatinina que a inulina não vai sofrer. Mas não é a metodologia mais comumente utilizada. Então a gente tem que estar atento também a isso daí. Vamos continuar. Entre os fatores que podem influenciar as medições dos gases e do pH sanguíneo, pode citar as bolhas na seringa e o excesso de heparina, com certeza, né? Isso influencia e muito na medição de pH.
de pH e dos gases. Outra coisa que a gente pode colocar aqui é a temperatura, tá, pessoal? A temperatura vai influenciar muito também nessa medição dos gases do pH sanguíneo, tá? Então, verdadeiro. A utilização de oxímetros de pulso é a maneira mais confiável de avaliar a oxigenação? De forma alguma, tá? A forma mais confiável de avaliar a oxigenação pulmonar é por eletrodo também, tá? Então, é lá na gasometria, não é arterial, né? Não é na oximetria. Então, ali é só uma maneira mesmo de estar fazendo uma triagem ali, mas uma triagem mesmo do paciente, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Opa, próximo slide. Então, questão 3, letra A. Em um método, questão 17, em um método automatizado de contagem celular, utilizado nos hemogramas, as células passam por uma abertura através da qual flui uma corrente elétrica. Pronto, aqui a gente já sabe que é impedância. Impedância. Aqui, ó. Questão C. Essa corrente produz alterações na resistência elétrica contadas como pulsos de voltagem. Esse método é a impedância elétrica. Como é que funciona? Eu tenho aqui um eletrodo, né? Eu tenho um eletrodo submerso aqui e cada vez que passa uma célula aqui nesse sensor, ele vai dar um pulso elétrico, tá? Então eu tenho várias células e o fluxo está correndo daqui para cá. Cada vez que a minha célula passa por aqui, ele dá um pulso elétrico. Isso daqui é a impedância. Então, 17, gabarito é letra C. 18. Em relação à avaliação da função hepática e à enzimologia clínica, assinale a opção correta. A exposição prolongada de amostras clínicas à luz causa fotoisomerização, gerando aumento da bilirrubina indireta. Pessoal, exposição prolongada de amostras à luz vai diminuir essa bilirrubina, tá? E não aumentar. Então, essa questão aqui está errada. A fosfatase alcalina é o principal marcador de lesão hepatocelular aguda. Pessoal, olha só. Eu nem precisa ler o resto. A fosfatase alcalina, ela é mais importante, ela também pode ser usada como marcador hepático, mas ela é também muito usada como marcador ósseo, tá? E ela não é o principal marcador de hepatocelular aguda. A gente vai usar quais enzimas? TGO e TGP, mais a TGP ainda que a TGO. Podendo alcançar mais de 8 vezes os valores de referência. Então, não, né? Essa resposta está errada. Existem diversas isoenzimas da fosfatase ácida, sendo as isoenzimas leucocitária e óssea a de maior interesse médico, de forma alguma, né? Aqui ele está confundindo com a fosfatase alcalina. A dosagem de lactato desidrogenase, que é o DHL ou LDH, né? É um teste altamente inespecífico e valores alterados não refletem danos a qualquer órgão em particular. Certinho, ele realmente é extremamente inespecífico. Ele pode estar elevado em diversos distúrbios, né? Não sendo direcionado para qualquer órgão, mas o conjunto, junto com a clínica, o médico consegue fechar um diagnóstico. Vamos lá para a letra E, só para a gente saber como interpretar aqui essa questão. Os valores de referência de creatina quinase, que é a CK, não são afetados por atividade muscular e hemólise no sangue. Pessoal, olha só, vamos falar um pouquinho sobre creatina quinase. Qual é a função da creatina quinase? Ela é uma enzima que vai converter a creatina muscular em fosfocreatina. Como ela não vai estar presente, não tem importância ali na contração muscular? Claro que tem, sendo que ela exerce justamente essa função muscular, transformando a creatina em fosfocreatina. Vem lá a creatina quinase justamente pegar um fósforozinho ali do ATP, né, e fornece para a creatina virar fosfocreatina para exercer então a contração muscular. Outro dado importante é a questão da hemólise.
existe essa enzima, está presente dentro das hemácias, né? Uma vez que eu disponibilizo ela para o meio extracelular, que é o caso da hemólise, eu posso sim aumentar os valores séricos dessa minha creatina quinase, ou CK. Vamos para a próxima. Então aqui na 18 é a letra D de dado. Próxima questão. Em relação às características morfotintoriais das hemácias, assinale a opção correta. Letra A. Opa! Letra A. Policromasia refere-se à variação do tamanho celular em eritrócitos. Pessoal, nada a ver, né? Quem é que faz a variação de tamanho é a anisocitose. E aí a gente vai ter um parâmetro automatizado chamado RDW, que vai sim corroborar aí com a confirmação automatizada da anisocitose. A policromasia vai referir-se o quê? A coloração azulada. Coloração azulada dos meus eritrócitos, tá? E ela tá presente ainda por quê? Porque tem ali ainda resíduos de núcleo da hemácia, né? Porque a hemácia perde o seu núcleo e se fica alguns resíduos, ou se tem hemácias muito jovens, né? Ou que a medula está disponibilizando por algum distúrbio anêmico, alguma hemorragia, e está liberando ali para a corrente sanguínea hemácias mais jovens, a gente vai ter aumento dessa policromasia, que a caracterização dela, morfotintorial, é mais azulada. E é em decorrência da presença de hemácias mais jovens. Equinócitos são hemácias regularmente contraídas. É exatamente isso. Ó. Como é que é o equinócito, né? O equinócito é aquela crenada, né? O acantócito, pessoal, ela pode se parecer semelhante, mas ela vai ter espículas. Então, ela vai ter ela é mais estrelada e irregular, tá? No caso, os acantócitos. E aqui está dizendo o quê? Que os acantócitos são os hemácias com área central escura de hemoglobina. Pessoal, aqui, ó, são as hemácias em alvo que tem essa característica, né? Ela tem uma coloração mais escura no centro de hemoglobina. Rolô são eritrócitos irregularmente especulados. Não, os irregularmente especulados são os acantócitos, né? No caso, as rolôs é como se fossem hemácias. Sabe dominó? Quando você derruba, faz uma fileirinha de dominó e derruba, fica um atrás do outro. O rolô é isso. São aglomerados de hemácias em forma de fileirinha. Elas ficam enfileiradas, uma atrás da outra, tá bom? E aí pode estar presente em diversos distúrbios de autoimunidade, né? Ou medicamentosa, depende muito do tipo que vai afetar aí, promovendo aí essa hemácias em rolô. O próprio esfregaço sanguíneo, a própria pessoa, né, fazendo a execução do esfregaço sanguíneo pode criar essas hemácias em rolô. Então, certo seria mesmo fazer uma nova lâmina. A anisocitose corresponde à presença de tom azul acinzentado nos eritrócitos. Ele teve uma confusão aqui, né? A A é a E e a E é a A. Então, aqui a letra correta para nossa questão é a letra B de bola. Próxima questão. De acordo com a resolução número 899 de 29 de maio de 2013, hoje, essa resolução foi alterada para RDC 27 de 2012, tá? Que é matéria de prova aí também, tá, pessoal? A respeito de validação dos métodos bioanalíticos. Tá aqui, ó, que é o guia da Anvisa para esses métodos. Então mudou, tá? A resolução não é mais essa, é essa daqui. Como essa prova é de 2012, ela aconteceu antes da resolução, tá? Como são denominadas as medições? Aí houveram algumas alterações, então essa questão eu vou falar já com a atualização baseada nessa RDC 27 de 2012, tá? Então, como são denominadas as medições suscetivas de um mesmo analito efetuada nas mesmas condições de método, analista, instrumentação, local e condições de utilização dentro de intervalos de tempo curto entre as medições. A resolução 27 de 2012 diz o seguinte, que é do mesmo jeito, tá?
Só que não é mais dentro de um intervalo curto de tempo, que eu teria um tempo de começar e um tempo de terminar, né? E aí eu tenho essas amostras com as mesmas condições de método, analista, instrumento, local, condições de utilização, só que esses meus limites não vão ser mais de tempo curto, são de controle, de qualidade interno. Tá? Então, qual é o nome que se dá às minhas amostras que são mensuradas dentro desse intervalo, entre um controle e outro, que geralmente acontece no intervalo de 24 horas, né? É aquele controle diário que você passa no equipamento. A gente vai chamar isso de corrida analítica, ou seja, são todas as amostras que estão entre um controle e outro. Então, essa é uma atualização da RDC 27 de 2012, tá aí para você. Questão número 34. A linhagem de um tecido, o estágio de maturação ou status de ativação de uma célula podem ser determinados pela análise da expressão intracelular de diferentes moléculas na superfície ou no interior da célula. E aí, pessoal, qual é a técnica que vai se basear na coloração das células com sondas marcadas por fluorescência? Aí já falou tudo, né? É fluorescência intracelular, superfície interior, que são específicas para aquelas moléculas. Que aí essas moléculas vão ser marcadas com fluorescência. E aí você vai medir a quantidade de fluorescência emitida pela célula. É o que, pessoal? Citometria de fluxo. A imunofluorescência nada tem a ver com isso daqui. Às vezes a pessoa pode ter confusão. A imunofluorescência não é para avaliar celularidade, é para avaliar anticorpos de superfície marcados, né? E aí você faz a marcação com fluorescência, tem que usar o microscópio de imunofluorescência para fazer a análise daquela técnica, tá? A citometria de fluxo é exatamente isso. Você faz uma marcação com um marcador fluorescente que tenha uma ligação específica nessas estruturas celulares intra ou na superfície dessas células, emitindo fluorescência. Essa quantidade de fluorescência é medida a partir do momento que passa por aquele feixe luminoso. Radioimunoensaio, ele vai usar o iodo 125 como marcador, é um radioisótopo, tá? Muito utilizado, já foi muito utilizado para os imunoensaios, dosagens de hormônios, marcadores tumorais. Hoje isso a gente não usa mais, usa as técnicas de quimiluminescência, eletroquimiluminescência, tá? O Western blot também não e nem tampouco ELISA, que são técnicas que a gente pode apresentar aqui em outras aulas, tá? Então, vamos lá para frente. Aí, de novo, ó, pessoal, considerando o disposto do anexo da resolução 899, qual é a resolução que a gente está falando agora? A gente vai riscar isso aqui e vai colocar o quê? RDC 27 de 2012, que é justamente sobre a validação dos métodos analíticos e bioanalíticos. Como é que denominado o parâmetro que se refere à menor quantidade do analito presente em uma amostra, a qual pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob condições experimentais estabelecidas. Pessoal, o que acontece? Vamos colocar um gráficozinho aqui. E aí eu tenho a curva de dosagem do meu ensaio, tá? Deixa eu mudar de cor para a gente ilustrar aqui melhor. Eu tenho a curva de dosagem do meu ensaio. Beleza. Só que todo ensaio tem as suas limitações de detecção, seja mínimo e máximo. Esses limites do ensaio, esses limites os limites do método vão ter determinados nomes. Então, vem aqui comigo. Então, eu tenho aqui a limitação do meu método para baixo e para cima. Então, o que significa? Significa que daqui para cá, ele não consegue medir. E daqui para cá, ele também não consegue medir, tá? Então, qualquer amostra que der acima, acho que laranja fica melhor. Qualquer valor que der acima deste valor aqui, qualquer concentração que estiver acima desse ponto de corte, é necessário uma diluição para que essa amostra consiga ser mensurável novamente e que consiga entrar dentro dessa área de medição, essa área de medição. Tudo que ele tem menor que esse ponto de corte de concentração para baixo,
ele também não consegue detectar. Esses dois limites, esses dois pontos vão levar nomes. Esse primeiro ponto era chamado de sensibilidade analítica, que hoje a gente chama, pela resolução, limite de quantificação. Perdão, limite de detecção. E aqui é o limite de quantificação. Tá? Então, tudo que é desse ponto daqui de concentração para baixo vai ser, então, meu limite de detecção. Eu só detecto a partir de concentração tal, tá? Então, tudo que der menor que 10 é o limite de detecção dela. Menos que 10 ele não detecta, tá? E acima, por exemplo, de 300, aí é o meu limite de quantificação. Eu tenho que fazer uma diluição daquela amostra para que ele consiga voltar ali para as concentrações mensuráveis. Então, qual é a menor quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser detectado e não necessariamente quantificado? A gente vai chamar isso de limite de detecção. Tá? O limite de quantificação seria a maior quantidade detectável, não necessariamente quantificada. Próximo. Aqui a prova, a partir de agora, é a prova de 2013, tá? Peguei algumas matérias voltadas para análises clínicas, tá, pessoal? Tem a parte de farmácia também, mas eu trouxe aqui só mesmo a nossa matéria de análises clínicas. O sistema imune é constituído pelos componentes o quê, pessoal? Essa tá fácil, né? Celular e humoral. Os imunoensaios podem ser utilizados na detecção de antígenos ou de anticorpos em diversas metodologias de diagnóstico laboratorial. Assinale a opção correta quanto aos diversos imunoensaios e suas características. Vamos lá. Letra A. Os imunoensaios de aglutinação de partículas se baseiam no princípio da transferência de fluorescência na reação antígeno-anticorpo. Galera, transferência de fluorescência para aglutinação? No way, né? Não rola. De jeito nenhum. Os imunoensaios de aglutinação nada mais é do que imunocomplexos antígeno-anticorpos. Eles vão se aglutinar e aí vão positivar ou não. Se eu tenho ali uma proporção antígeno-anticorpo, ele vai se aglutinar e vai positivar. Beleza? Nada de fluorescência. Inclusive, é uma técnica manual de leitura visual. Letra B. Quando comparado com os imunoensaios de partículas, os radioimunoensaios possuem inúmeras desvantagens, como menor precisão e baixa sensibilidade. Pessoal, olha só, radioimunoensaio ele tem uma precisão muito grande e uma sensibilidade muito grande também. E quando a gente compara com imunoensaios de partícula, também não existe essa desvantagem aí não, tá? Então, a gente não considera como correta essa letra B. Letra C. Os imunoensaios enzimáticos qualitativos empregam eritrócitos humanos como marcadores do complexo imunológico. Pessoal, imunoensaios enzimáticos, a gente está falando aqui, por exemplo, do ELISA, né? Então, a gente vai ter uma formação de cor, vai ter uma peroxidase aí, fazendo uma reação enzimática. Agora, quando a gente fala de eritrócitos humanos, que método é esse, pessoal? Hemaglutinação. Nada de imunoensaio enzimático, nada a ver. Então, resposta C está errada. Letra D. O ensaio de polarização de fluorescência utiliza anticorpos com peroxidase como moduladores da esterificação. Nada a ver também, né? A polarização de fluorescência não vai usar peroxidase. Quem vai usar a fluorescência são marcadores fluorófilos, né? Que é a imunofluorescência. Não tem nada a ver com peroxidase. A peroxidase vai usar no ELISA. E letra E, a única que sobrou vai ser ela. Os imunoensaios quimiluminescentes utilizam moléculas como derivados do luminol ou ésteres de acridina como marcadores. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, número 5, letra E. Vamos para a próxima. Questão 6. Assinale a opção que apresenta, segundo
Macpherson e Pincus. Esse daqui, pessoal, é o Henry, tá? Aquele livrinho lá do Henry, a Bíblia ali dos métodos de diagnóstico laboratorial. E ele diz o seguinte, ó, um conjunto de achados laboratoriais no exame do líquido cerebroespinhal, em que todos os dados desse conjunto são compatíveis com o quadro de meningite bacteriana. Essa daqui é o seguinte, se tem, vamos lá, líquido cerebroespinhal, tem que ter bactéria? Não. Se tem bactéria, tem meningite bacteriana, como está dizendo aqui. E a presença dessas bactérias a nível de meninge, o que elas vão fazer? Elas vão consumir glicose, elas vão aumentar o nível de proteína desse líquido. Então vamos ver se dentro do que acontece de fato no líquido cefalorraquidiano, na presença de meningite, no diagnóstico laboratorial, vamos ver se isso aqui vai estar condizente com o diagnóstico. Então vamos lá. Letra A. Glicose maior que 40. Não. Já não é a letra A por conta disso. Glicose normal. Aumento de proteína discreto a suave. Média de 500 linfócitos por microlitro e diminuição marcante do ácido lático. Gente, o ácido lático vai estar aumentado, tá? Para os laboratórios que dosam ácido lático, ele vai estar aumentado. A glicose normal também não é compatível com presença de meningite bacteriana. Glicose normal, aumento intenso de proteína, ausência de polimorfos nucleares? Não, vai estar cheio de célula lá, né? Principalmente polimorfos nucleares, que é o que responde às meningites bacterianas. Qualquer infecção, né, bacteriana, os polimorfos nucleares estarão aumentados. Glicose menor que 40. A gente já sabe o que já é a letra D pelo início, né? Porque na letra E, glicose na faixa de 65 a 110. A gente não precisa nem terminar de ler o resto, né? Proteína menor que 40? Não, a proteína também vai estar aumentada. Então vamos ler aqui a letra D. Glicose menor do que 40, aumento suave a marcante da proteína, contagem de leucócitos mais altas, né? Com predominância dos neutrófilos e aumento suave a marcante de ácido suave a marcante do ácido lático. Exatamente isso aqui que está acontecendo. Então, nossa questão é a letra D de dado. Vamos para a próxima. Questão 12. A bilirrubinúria, se é úria, o que? A presença da bilirrubina na urina. Presença de bilirrubina na urina é normal? Não, não é normal. Então, tem uma patologia aqui. Qual é a patologia que está relacionada à bilirrubina? Bilirrubina são as hepatites, tá? Então, o restante que está aqui só para compor as outras questões. Vamos continuar. 13. Com relação às várias classes de imunoglobulinas e suas propriedades, é correto afirmar que a imunoglobulina IgM, pessoal, é produzida tardiamente? Não, ela é uma imunoglobulina de fase aguda, ela é produzida de imediato, já tem a resposta imune, né, a partir do momento do contato. Imunoglobulina G é a única classe de anticorpos capaz de atravessar a barreira placentária. Então aí, ó, letra B, com certeza, né? Ela é realmente a única capaz de atravessar a barreira placentária. Vamos ver as outras. A IgA secretora é o principal constituinte dos anticorpos presentes no sangue? Não, pessoal. A IgA está presente nas mucosas, né? Numa grande quantidade. Ela não é a principal presente no sangue. A maior presente no sangue são as IgGs, tá? Então a letra C está errada. As IgDs é detectada no soro logo após o nascimento e em concentração sempre muito alta. Pessoal, as IgDs são imunoglobulinas de superfície das células, tá? Então, ela não é detectada no soro, ela tem concentrações muito baixas, quase indetectáveis, tá? Então, a IgD, de fato, não é essa a resposta correta dessa questão 13. A IgE é a classe de anticorpos encontrada em maior concentração sérica? Não. Quem é encontrado com maior concentração sérica são as IgGs. Agora, a IgE, pessoal, é a imunoglobulina responsável aí pelas respostas imunes alérgicas. E aqui eu não falei, né? A IgM
é de resposta aguda, imediata, e as IgGs, ela é de fase crônica, resposta mais tardia, tá? Só para ficar aqui clarinho. As IgA são as secretoras presentes nas mucosas e leite materno. As IgDs são de superfície de células, tá? Os linfócitos. E as IgE são de reação alérgica. Aí a gente vai ter a presença dos eosinófilos nessas respostas e basófilos. Mais predominantemente os eosinófilos. Com relação aos testes componentes do sangue, com relação aos testes componentes do exame da urina, é correto afirmar que, em se tratando de exame de urinocultura, utiliza-se o primeiro jato da micção? Não, o primeiro jato ele pode estar com uma contaminação falsa, né? Então a gente despreza sempre o primeiro jato, nunca sendo utilizado para as análises clínicas da urina. Então a letra A está errada. Os cristais de fosfato triplo são identificados no exame físico macroscópico? Opa, peraí. O exame físico macroscópico, ele é realizado basicamente pelo aspecto e turbidez daquela urina, né? O fosfato triplo, ela é de exame microscópico do sedimento. A ingesta excessiva de ácido ascórbico pode ocasionar resultados falseados? Com certeza, tá? Tanto é que em algumas tiras de urina tem lá uma marcação, um dos parâmetros das tiras de urina tem ali o ácido ascórbico, que se der presente pode estar indicando falsos resultados em outros parâmetros, tá bom? Então vamos continuar aqui. Para avaliação química da urina, deve ser centrifugada no máximo por 5 minutos. Pessoal, para avaliar a química da urina, não devo centrifugar a urina, ela deve ser realizada antes da centrifugação. E para o exame microscópio, utiliza-se urina de 24 horas, jamais, né? A gente usa amostra isolada mesmo, nada de urina de 24 horas, tá? Então, a resposta certa da 15 é a letra C. 27. Com relação à globulina ligadora da tiroxina, ou seja, é a globulina que transporta quem, pessoal? Os hormônios da tireoide ali, T3, né, T4. Vamos ver aqui o que fala a respeito disso. É o principal receptor de membrana utilizado na técnica de dosagem da antiperoxidase? Não, não é, tá, pessoal? A antiperoxidase, na verdade, é um anticorpo que a gente dosa, na verdade, para diagnóstico de doença autoimune da tireoide. Então, não tem nada a ver com isso daqui, não. Letra B. Pode ter seus valores séricos aumentados por uso indiscriminado de androgênios? De jeito nenhum, tá? Ela não vai ter interferência na utilização de hormônios androgênicos, tá bom? Pode ter seus valores séricos diminuídos na gravidez. Geralmente, na verdade, pessoal, esses aumentos, ele pode aumentar na gravidez e pacientes hepatopáticos, tá? Então, ela tende, na verdade, a se aumentar e não diminuir. Letra D. Sua dosagem pode ser útil em pacientes com concentrações séricas de T3 e T4 que não são compatíveis com achados clínicos. Exatamente, porque se elas estão... Que olha só, a gente tem lá no laboratório T3 e T4 total e livre, né? Às vezes o T3 e o T4, elas total, está em concentração muito elevada. E o T4 livre tem concentração mais baixa. Mas por que é o total? O total, pessoal, é o livre mais esse hormônio ligado a essa proteína transportadora. Então eu posso sim ter uma clínica diferente, o paciente não está batendo com a clínica correlacionada ao T4 livre, mas quando eu doso a total e doso essa globulina transportadora, aí eu vejo sim a diferença que está fazendo aí no meu diagnóstico diferencial de doenças da tireoide, tá? É a principal proteína carreadora da tireotrofina e tem seus valores diminuídos em recém-natos. Não, ela na verdade, ela carrega T3 e T4, tá? Então a resposta correta é a letra D.
Os principais exames para o diagnóstico do infarto do miocárdio são o eletrocardiograma e as determinações laboratoriais de marcadores cardíacos. Antes da gente ler, quais são os marcadores cardíacos, pessoal? CKMB massa, mioglobina, troponina. Onde a mioglobina, ela é inespecífica cardíaca, ela vai aumentar nas 2 primeiras horas, tá? Até as 4 primeiras horas após o evento. Desculpa. A troponina é um marcador bioquímico cardíaco que ela vai estar presente em doses aumentadas no infarto, ela é específica cardíaca, tá? E a CKMB, ela pode aumentar um pouquinho antes da troponina, cai ainda, né, durante a evolução, aumento gradativo da troponina, a CKMB tende a cair, tá certo? Então vamos ver aqui quais são as opções que nós temos acerca desse assunto. Item A. O exame laboratorial mais importante para o diagnóstico do infarto do miocárdio é a dosagem da troponina. Até aí tudo bem. Por ser um marcador que aparece mais precocemente no soro? Não, pessoal. Quem é que é mais precocemente no soro? A mioglobina. Até aí estava certo, mas aí ele deu aí a pegadinha. Após o infarto do miocárdio, decorre um período de poucas horas antes que a troponina seja detectada em seu pico. Antes que a troponina seja detectada. E o seu pico ocorre entre 6 e 8 horas. Não, né, pessoal? Essa não é a verdade. E o que acontece aqui é o CKMB que tem esse pico entre 6 e 8 horas, tá certo? E a gente tem aqui um pouco antes, esse aumento um pouco antes é da mioglobina, tá? E não da troponina. A dosagem de CKMB perdeu a importância no diagnóstico do infarto. De forma alguma, pois embora seja uma enzima específica do músculo cardíaco, é o marcador que aparece mais tardiamente no soro? Não, a enzima que aparece mais tardiamente é a troponina, apesar de ser mais específica, tá? E o que a gente fala aqui de mais tardiamente, isso foi antes das troponinas ultrassensíveis, tá? Para esse concurso da Marinha que está entrando agora, ele pode cobrar sim acerca da sensibilidade analítica dos meus exames, dos meus marcadores cardíacos, tá certo? A mioglobina é marcador que aparece na circulação logo após a troponina? Não. A mioglobina não é um marcador específico do coração, estando presente no músculo cardíaco e esquelético. Nossa resposta correta, então, é a letra E. Próxima. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. O marcador sorológico da infecção aguda pelo vírus da hepatite B, quem é, pessoal, o marcador inicial da infecção? HBsAg, tá certo? Nós temos aqui uma aula no Gran Curso só falando sobre esses marcadores hepáticos, tá? Depois entra lá no site e dá uma olhadinha. Que geralmente se torna detectável de 2 a 3 meses após a infecção. Ok. Passados mais 4 a 6 semanas, surgem os anticorpos IgM anti-HB, vamos ver o que é, né? Acompanhados do aumento dos níveis de TGO e TGP. Então, se eu tô tendo esse aumento aí, pessoal, dos níveis de TGO e TGP, significa que eu tô tendo ali uma atividade do vírus, né? Uma atividade viral. E se eu tenho uma atividade viral, é anti-HBe. Quando o paciente se recupera de uma infecção aguda, surgem então os anticorpos. Depois de passar tudo isso, aí vem os anticorpos de fase crônica, mais tarde, resposta mais tardia, né? São as IgGs anti o quê? Anti-HBs, que tá o quê? É a resposta, então, tardia ao HBsAg. Então, a resposta correta tá aqui, ó. HBsAg, IgM anti-HBe e IgG anti-HBs. Letra E. Vamos para a próxima. Próxima. E agora, pessoal, é a última, tá bom? Só para encerrar. A punção lombar é indicada para a investigação de 4 categorias de doenças principais: infecção meníngea, hemorragia subaracnoidea, malignidade
ou doenças desmielinizantes. Acerca das análises realizadas no líquido cérebro-espinhal, é correto afirmar que, vamos lá, analisar uma a uma. Em pacientes com meningite bacteriana, observa-se o aumento do número de leucócitos, ok. Com predomínio de neutrófilos, ok. Até aí tá certo, né? Vamos ver o resto. Associados a níveis elevados de glicose, jamais. No líquido cérebro-espinhal, os níveis de glicose são diminuídos. Item B. Em pacientes com meningite viral, observa-se o aumento do número de leucócitos com predomínio de linfócitos, até aí tudo bem, associados a níveis reduzidos de proteínas. Não, as proteínas também estarão elevadas na meningite viral. A observação de eritrócitos crenados no líquido cérebro-espinhal constitui um achado útil na distinção entre trauma de punção e hemorragia subaracnoide. Gente, quando a gente observa esses eritrócitos crenados lá na microscopia, não tem muita ligação direta com esse trauma de punção e hemorragia não, tá? Vem aqui comigo. O que acontece? Opa! O que acontece? Após a coleta, quando chega lá no laboratório, o líquido cérebro-espinhal, o líquor, né, que a gente chama, ou líquido líquido cefalorraquidiano, a gente vai fazer, uma das etapas é a centrifugação desse material para fazer a bioquímica. Então a gente tem que analisar o aspecto dessa amostra antes e depois da centrifugação. Se antes da centrifugação, olha para a minha amostra, está hemorrágica, anoto lá no laudo. Antes da centrifugação, hemorrágico, está bem vermelhão. Centrifugou, tirei a amostra. Pode ter dois aspectos, ou ele continua hemorrágico, ou ele está límpido. Se ele está límpido, as hemácias estão íntegras. Então eles foram todo para o fundo, fizeram um botãozinho de hemácia lá no fundo. Então significa ali que sim, ali tem característica típica de acidente de punção, tá? Então você anota lá, após a centrifugação, límpido, se antes estava hemorrágico e depois límpido, é bem característico de acidente de punção. Já no caso de hemorragia, antes e depois da centrifugação ele permanece hemorrágico, porque nas hemorragias vai acontecer o que, pessoal? Lá no líquido cérebro-espinhal, aquelas hemácias vão estar hemolizadas, tá certo? Então, na hora da punção, mesmo após a centrifugação, aquela proteína que está presente nas hemácias, que é a hemoglobina, vai continuar ali presente, oferecendo ali, caracterizando então aquela minha amostra ainda como hemorrágica, tá? Como uma amostra de coloração vermelha, tá certo? Então a observação dessas células não caracterizam então acidente de punção. Distinção entre acidente de punção e hemorragia. A amostra do líquido cérebro-espinhal, deve ser coletada em 3 tubos, de modo seriado, sendo o primeiro tubo destinado ao exame microbiológico. Pessoal, nunca a gente faz a primeira coleta e manda para microbiologia. Sempre vai ser a segunda, terceira amostra, tá? Então, a primeira a gente vai usar o quê? Para citologia, citometria, para bioquímica, nunca para microbiologia. Porque eu faço o quê? Naquela primeira punção, eu elimino, arrasto aquelas bactérias que porventura possam estar ali no epitélio durante a punção. Então eu lavo, eu limpo, né, com o próprio material, o material ser coletado, e as próximas amostras aí sim são destinadas para microbiologia. Então não é a letra D. A refrigeração da amostra destinada à realização da cultura é contraindicada, porque impede a sobrevivência de organismos exigentes. É exatamente isso, porque se eu refrigero, eu inibo o crescimento bacteriano. A minha intenção não é essa, eu quero, na verdade, estimular o crescimento bacteriano, porque a quantidade de bactérias neste material biológico sempre é muito pequena. Então, por menor que tenha de quantidade, eu já quero estimular esse crescimento para fazer o isolamento, identificação e antibiograma desse micro-organismo para esse material, né? Então, jamais, nem hemocultura, nem líquido cérebro-espinhal eu posso refrigerar. Eu já tenho que fazer
a incubação o quanto antes, tá? Os que a gente tem que inibir a multiplicação de bactérias são aquelas que já tem dentro da flora normal, que é no caso de urina, a gente já tem que imediatamente refrigerar para inibir o crescimento bacteriano, o que aqui não é o caso. Pessoal, as questões aqui da resolução da prova da Maria estão disponíveis aqui para você no YouTube. Compartilha, curte, manda sua dúvida, eu respondo. Aos meus alunos aqui, aos meus alunos, né, da pós-graduação que estejam assistindo esse vídeo, qualquer dúvida, só mandar um comentário que eu respondo no Facebook, no próprio canal do YouTube, aqui do Gran Cursos. Tamo junto, vamos lá. E o que vocês tiverem de dúvida, o que precisarem de mim, contem comigo. Vamos lá estudar. Tá aqui a Marinha, daqui a pouco abre Exército, abre Aeronáutica. E aí a gente está preparado para tudo isso daqui. Isso aqui é matéria também que pode cair, pessoal, em outras provas de concurso. Então não deixa de estudar, estuda junto, vamos lá. A gente vai abrir o concurso aqui, a gente vai abrir aqui para vocês mais questões para a gente estar exercitando, gravando essas aulas aqui para você, porque nós estamos juntos aí na aprovação, tá certo? Aqui é a professora Ana Carolina no Gran Cursos Online com você. Boa sorte, bons estudos. Vamos lá, tamo junto!